Bastidores. E nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder e agora a gente recebe a Sarah Hughes, que ela é CEO da Scaffold Education. E ela vai falar com a gente sobre tecnologia e mercado de trabalho para a mulher. Olha, bem dirigida aqui. Vamos tratar de gênero aqui agora. Sarah, muito bom dia para você. Bom dia, prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Sarah. Bom, Sarah, a gente está num momento em que ganha visibilidade todas as questões aí da mulher, né? E aí a gente poderia fazer uma varredura aqui que levaria bastante tempo. Mas a questão do mercado de trabalho específico, tratando da mulher, essa eu ainda não tinha visto sendo abordada em profundidade. Isso tem sido estudado e por quê? Sim, estudado porque, assim, porque as mulheres não vão para STEM, então ciência, tecnologia, engenharia, matemática. As mulheres têm tantas habilidades como os homens, por que eles não vão tanto para a faculdade? Então, faculdade já é 35% mulher em STEM. Aí vai para a tecnologia, estamos falando de 20%, 25% de mulheres em tecnologia. E é uma área que está mudando o mundo. A sociedade muda, nós estamos configurando a maneira que a nossa sociedade funciona e precisa de mulheres nessas mudanças. Então, nós precisamos encorajar as mulheres para abraçar tecnologia e entrar. E por que você acha... E por que a mulher não vai para a área de tecnologia? Isso é um fato. Quer dizer, eu tenho um marido que ele é professor aqui da Unicamp. E em todas as turmas, assim, 60 alunos, 2, 3, 4 mulheres no máximo. Por que isso acontece? Eu acho que começa desde o começo, pequeno, vamos falar de robótica. Qual cenário se você gosta de fazer robótica? Acho que super legal, é construir coisas e conseguir que ele se movimenta. Mas o tipo de competição, por exemplo, é sumô, luta livre de robô, velocidade de carro. E talvez as meninas não interessem. Na escola que eu sou vinculada, nós fizemos algo com o Google, que é mandar um robô para a Lua e encontrar motivos para morar lá. E todas as meninas entraram, acharam maravilhosa entrar e criar um robô que poderia fazer coisas na Lua. Então, nós temos que ver contextos mais diversos desde o começo sobre robótica, código, e mostrar que isso... Os filmes mostram um homem num capuz, sozinho, solitário, fazendo tecnologia. Então, a imagem que não é social, que não é inovativo. E isso é muito... Não é verdade. É uma área bacana, não? Isso afasta. Na verdade, o que você está dizendo é que o conceito e o que, em relação ao mundo da tecnologia, ele ainda retrata muito o homem e seria machista. E aí a minha pergunta é o seguinte: nós temos hoje uma população muito maior formada por mulheres. E o mercado de trabalho, como você colocou, ele está mudando e a tecnologia é que está assumindo e oferecendo vagas. Nós temos no Brasil, por exemplo, outro dia eu fiquei assim abismada, enquanto nós temos aí mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, nós temos 180 mil vagas no Brasil que não se preenche porque é do mercado de tecnologia. Exatamente. Quando Nosso você problema não atrai essa mulher para o mercado de trabalho nesse novo setor que está crescendo, então o que tem que mudar, Sarah? Essa é a pergunta, né? O que tem que mudar são duas coisas. 3, a mulher entender que essa área é para ela e ela é capaz e não tem motivo para achar que não é para ela, número 1. Número 2, é uma área de alta mudança dinâmica, todo mundo está aprendendo. Então, ninguém sabe dono da verdade. Entra para aprender. E aí que chega na primeira coisa, às vezes as mulheres são mais... a sociedade coloca a mulher como mais conservador, mais cautelosa, ela acaba sendo um pouco mais perfeccionista e acha que ela tem que saber tudo antes que entrar. E no mundo dinâmico, você nunca vai saber tudo antes que entrar. Você precisa se lançar nisso e aprender trabalhando, o lifelong learning. Então entra nisso,
Se pega um currículo do homem, se ele começou a pensar no curso, já está no currículo. A mulher, se ela não tem 3 níveis de pós-graduação sobre a coisa, não coloca no currículo. Então, é uma coisa se lançar para essa área. Você é capaz, precisamos de vocês e que de fato tem vaga e que paga bem. Então, eu acho que é isso. Às vezes eu fico pensando, né, que isso de você ter que saber é bem aquela história que já existiu, né? Existe um preconceito aí tão grande que a mulher pensa o seguinte: eu tenho que saber 3 vezes mais, né, para poder entrar e me sentir confortável, não ser zoada, não ser intimidada. Eu acho que talvez seja essa coisa embutida. Eu acho que é super importante. O que faz a mulher se sentir confortável? O poder tem que estar dentro dela e não dar esse poder para o outro, né? Então, se eu falho, eu erro, eu vou perguntar como fazer. Uma boa, eu não sei, vou aprender. Se você acha que errar te menospreza, aí é um problema no mercado do trabalho, especialmente num lugar tão dinâmico. Precisa entender que aprender faz parte. Você acha que as escolas e as próprias famílias já estão trabalhando com esse empoderamento de gênero, principalmente em relação à mulher, de que ela é capaz, de que ela pode? Eu sei que a gente já está em muitos lugares que a gente nunca imaginou que nós iríamos assumir alguns cargos, nós já estamos assumindo, mas existem algumas coisas práticas, por exemplo, na questão de ser mãe, de família, né, que o homem não tem, e a mulher, ela não tem o mesmo apoio que o homem tem. Por exemplo, se um homem assume um cargo de presidente de uma empresa, a mulher vai estar ali cuidando, dando na periferia ali, ajudando ele a ocupar esse cargo. A mulher não, ela tem que dar conta da presidência, tem que dar conta do filho, tem que ser mulher, tem que ser bonita, tem que ser, não ter celulite, não ter um monte de coisa, né? Com certeza não dá para ser tudo, não. Então tem que admitir que não dá tudo. Eu sou CEO de uma empresa, já fundei 3 organizações, sou casada, tenho filhas, gosto de tudo isso, mas minha casa não é perfeitamente limpa, eu não faço tudo certinho. Eu escolho minhas prioridades, tanto o que eu vou fazer em casa, o que eu vou fazer com os meus filhos. E meu marido, ele não ajuda em casa, os filhos são dele. Ele é um parceiro e ele também trabalha pra caramba. Então, quando ele tem que trabalhar muito, eu falo, não, eu pego mais. Quando eu tenho que trabalhar, ele pega mais. Então, sempre que ter esse equilíbrio, parcerias. E de fato, o machismo da mulher, talvez, o machismo da mulher, de achar que ela tem que fazer tudo para ser bem feito, ela acaba fazendo tudo sozinha. E aí pesa. Bom, essa empresa em que você é CEO, o que você faz? O que essa empresa faz, Sara? Então, nosso sonho é mudar a tecnologia para ajudar as pessoas a aprender mais fácil, melhor e ser sempre atualizado. Então, nós personalizamos a tecnologia para a aprendizagem. Então, nós vendemos plataformas de aprendizagem para corporações e para escolas para ajudar as pessoas a aprender e usar tecnologia para isso. A Scaffold tem 40% de mulheres trabalhando conosco, 40% dentro da gestão, que eu acho que isso também muda, não? Mulher em gestão, em liderança, também seleciona outras mulheres. O ambiente é um ambiente de qualidade de vida, justamente para equilibrar trabalho e família. É um ambiente gostoso, mas nosso sonho é aprender, ajudar os outros a aprender mais. Tá. E hoje, assim, a gente percebe que o futuro do trabalho mesmo, né? Porque o trabalho está mudando e já mudou muito do que era. Eu e a Rose, a gente sempre comenta isso. A gente vem de uma geração em que você fazer notícia era uma outra formatação, era de forma completamente diferente. O número de pessoas envolvida num processo de fazer notícia, meu Deus, era coisa de, no mínimo, 6, 7 vezes mais do que é hoje. E a gente percebe
que a tecnologia, isso é o futuro, né? Vários empregos vão deixar de existir, mas nessa área vai abrir cada vez mais, na questão da indústria do verde, em tecnologia. Hoje, assim, o que você sugere para a mulher, assim, fazer para estar preparada para daqui a pouco, quando esses empregos não existirem mais e forem essas as opções que o mercado vai entregar para ela? Acho que para a mulher e para o homem, como ser preparado e abraçar a ideia que provavelmente nunca vamos ser 100% preparados mais, porque a coisa vai mudar tanto que nós temos que ter um mindset de que se eu não sei, eu não sei ainda. Se alguém sabe, eles podem me ensinar. E que a ser preparada é ser flexível, adaptável e, de fato, corajoso, audacioso. Eu vou atrás. Isso, esse emprego que sempre vai ser igual, eu vou aprender, vou conseguir fazer uma lista e check tudo que eu sei, não tem mais. Então, eu acho que acho que é bom de falar da mudança de mercado de trabalho. As mulheres, nos anos 80, 70% de quem estava na tecnologia era mulher. Sabe por quê? Porque a mulher estava na máquina de escrever. Quando chegou o computador e data centers, então ela sabe usar teclado, é a mesma coisa. E elas não sabiam que não conseguia e não teve esse preconceito que era uma coisa de crânios e gênios, e 70% foi mulheres. Da hora que trabalhando e aprendendo, elas foram fabulosas. Da hora que tinha que decidir para ir nessa área, aí começaram a reduzir os números. Muito curioso. Porque aí ela foi se sentindo limitada. E você falando isso, eu me lembro do filme das mulheres da NASA, né? Pensei também. Foi, isso, né? Vem à mente isso. Bom, assim, eu acredito que sozinha a mulher não vai conseguir ser mais flexível, não vai conseguir mudar esse padrão que ela implementou e que segue hoje na vida dela. Aonde ela busca ferramentas para se tornar mais flexível, para se preparar para poder iniciar uma jornada na tecnologia. Isso. Então, a Scaffold Education tem cursos para isso. Normalmente, nós temos esses cursos dentro das empresas. Então, eu acho que é uma coisa ver se as empresas estão ajudando essa requalificação que nós chamamos reskill e upskill. E sozinho, tem um monte de cursos. Coursera, tem cursos online, gratuitos ou baratos, que você consegue aprender à distância. Não é difícil achar. Usar isso, usar essas ferramentas, porque elas estão disponíveis mesmo para quem não tem dinheiro. Assim. Sim, tem cursos assim, de tudo. Hoje em dia, acho que na segunda-feira, Zezé, não sei se você não estava, eu comentei sobre isso. Hoje em dia, não dá mais para o brasileiro dizer que ele não tem acesso à educação e principalmente para a qualificação profissional. A gente tem Sebrae, governo do estado, estou falando do estado de São Paulo, Senai, todos oferecendo cursos de 30, 10 horas, 15 horas, envolvendo várias áreas do saber, gratuitos, para que as pessoas possam se capacitar mesmo, né? Agora, Sara, teve uma vez, eu ouvi o seguinte, numa reunião em que estavam empresários, e eles disseram o seguinte, que eles tinham muitos caciques e poucos índios na oferta. O mercado continua assim ainda? Muita gente boa, capacitada para poder assumir a liderança e a gestão, e quando você precisa ali daqueles trabalhadores para poder ocupar outras funções que não sejam importantes, que elas são tão importantes quanto, mas não acham pessoas qualificadas para isso. Olha, eu vou falar uma fala controversa, talvez.
bons gestores entendem que precisam ajudar a desenvolver quem está trabalhando com eles. Então, claro que não temos um problema de desemprego, nós temos um problema de empregabilidade. As pessoas precisam ser mais preparadas para o século XXI, estamos em 2021, as pessoas precisam ser mais preparadas. Ok, não foram. As empresas têm que colocar a aprendizagem na educação como parte do DNA deles, daqui para frente. O lifelong learning, claro que a pessoa vai fazer a sua parte, mas as empresas também têm que ajudar esse caminho. Então, falar que um bom gestor não acha gente, tem que entender que ele também tem que ajudar, ele e ela tem que ajudar a criar pessoas aptas. E isso, a melhor maneira de aprender é trabalhando, porque é profundo, é ativo, você consegue aprender e aplicar na hora. Isso é a melhor maneira. E por isso, nossa empresa existe para isso, para ajudar que a pessoa aprende profundamente, ativamente e cresce para seus empregos futuros dentro da própria empresa ou fora. Mas é isso o trabalho. Tá, ok. Bom, Sara, eu quero te agradecer muito pela entrevista e vamos nos qualificar melhor e ocupar um desses espaços aí, porque são muitos que estão surgindo. São muitos. Muito obrigada e um bom fim de semana para você. Olha, muito obrigada. Foi excelente dar um papo com vocês sobre mulheres que têm muitas possibilidades e oportunidades. Obrigada.